Olá, sou o professor João Carlos Coimbra, paleontólogo do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesta aula, trataremos da evolução biológica, enfocando tanto os processos genéticos fundamentais quanto o registro fóssil. Atente para a leitura obrigatória do capítulo 6 do livro Paleontologia na Sala de Aula. Ele trata da evolução sob a perspectiva do registro fóssil. Evolução vem do termo latino evolutio, que significa algo como desenrolar. Evoluir não implica necessariamente em aumento de complexidade. Evoluir é mudar. As bactérias estão vivendo no planeta há bilhões de anos. Elas evoluíram e evoluem, mas continuam sendo células procarióticas. Aqui vocês têm algumas sugestões de livros para pesquisa complementar. Para professores de ensino fundamental e médio, sugiro a leitura do livro Pilares do Tempo, Ciência e Religião na Plenitude da Vida. Ele trata de forma breve do permanente debate entre crenças religiosas e o conhecimento científico, dando ênfase no ensino da evolução biológica. Este slide traz, à direita, uma tabela simplificada do tempo geológico, a qual você já foi apresentado no módulo anterior. Na base da Era Paleozoica, temos o período Cambriano. Nós, paleontólogos, costumamos denominar simplesmente de pré-cambriano todo o tempo anterior à Era Paleozoica. À esquerda, em cinza claro, vemos que o pré-cambriano engloba 88% do tempo de existência do planeta Terra. E, em relação ao registro fóssil, 85% dos fósseis estão em rochas pré-cambrianas. Contudo, a maioria é constituída por procariotos ou eucariotos unicelulares. A vida multicelular complexa surgiu somente pouco antes do Cambriano e, desde então, vem evoluindo de forma fantástica ao longo de todo o éon fanerozoico. Agora vamos tratar de uma forma breve das teorias evolutivas, lembrando desde já que evolução biológica compreende a modificação sofrida por populações de organismos através do tempo, e que mudanças consideradas evolutivas são as herdadas via material genético. Vamos, nesse slide, ver a evolução da evolução, ou seja, um pouquinho da história do pensamento evolutivo. É verdade que a ideia de evolução biológica não era novidade nos tempos de Darwin, surgindo constantemente a noção de que as coisas mudam. Antes dele, tivemos Lamarck e também o seu próprio avô, Erasmus Darwin, que propôs uma teoria chamada transmutação das espécies. Contudo, Darwin foi o primeiro a usar dados da natureza para testar a evolução como teoria e assim mostrar às pessoas de que ela é um fato e que ocorre através da seleção natural. Darwin apenas não resolveu a questão da hereditariedade, pois pensava que novidades e variações seriam diluídas ao longo das gerações. O neodarwinismo, teoria sintética da evolução, ou ainda teoria evolutiva moderna, diz: populações constituem reservatórios de genes, o genótipo, que controlam as características morfológicas dos organismos, o fenótipo, onde existe variabilidade fenotípica e genotípica. À direita, a capa da primeira edição do livro A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural, publicada em 1859. Para Darwin, as diferentes espécies de seres vivos são produto de uma história de descendência com modificação lenta e gradual a partir de ancestrais comuns. Este slide é para destacar que uma das experiências mais marcantes na vida de Darwin foram as observações de campo que ele realizou nas Ilhas Galápagos. Afinal, pensou ele, primeiro, por que teriam sido criados animais tão parecidos com os do continente, ou seja, com os da costa pacífica da América do Sul,
se a geologia dessas ilhas eram tão distintas, formando ambientes tão diferentes? Segundo, por que cada ilha tinha uma fauna e flora características e com organismos exclusivos, isto é, endêmicos? Os questionamentos de Darwin foram sendo construídos por uma inquietação científica que o acompanhava desde jovem. Na sua família, o avô, que nós já falamos antes, Erasmus Darwin, com o qual Darwin não chegou a conviver, tinha paixão pela natureza e realizou estudos de botânica e outras áreas, os quais inclusive foram publicados. Posteriormente, seu neto, Darwin, leu os escritos do avô. Amigos de Darwin, em especial Charles Lyell, geólogo gradualista, estimularam Darwin a seguir e a publicar suas pesquisas sobre a origem das espécies. A seleção natural, ideia central do livro A Origem das Espécies, surgiu em parte quando Darwin leu o livro de Thomas Malthus sobre demografia. Chamou muito a atenção do naturalista o postulado malthusiano que diz: enquanto as populações humanas crescem em progressão geométrica, a oferta de alimentos cresce em progressão aritmética. Com essa bagagem, Darwin fez muitas observações e conclusões. Observação 1. Todos os organismos têm uma grande capacidade reprodutiva, potencial biótico. Observação 2. A provisão de alimentos não é ilimitada. A velocidade de crescimento da população tende a ultrapassar a velocidade de produção de alimento. Conclusão 1. Luta pela sobrevivência. Competição. Observação 3. Organismos possuem variabilidade, diferem entre si. Observação 4. Algumas variações favorecem a sobrevivência, a reprodução em determinado ambiente. Conclusão 2. Os organismos que apresentam variações favoráveis serão capazes de sobreviver mais tempo em um determinado ambiente, deixando maior número de descendentes que herdarão as variações vantajosas. A teoria da evolução de Darwin pode ser subdividida em pelo menos 5 teorias principais, como discutido pelo zoólogo Ernest Mayr em seu livro Biologia Ciência Única, de 2004. A primeira é a evolução propriamente dita. Vemos nessa parte da teoria que o planeta e as espécies estão em constante mudança. É considerado um fato, não uma teoria. O registro fóssil é sua base factual. A segunda é a teoria da descendência comum ou ramificação. Darwin analisou a distribuição das mais de 10 espécies de tentilhões nas Ilhas Galápagos, suas morfologias, cores, se terrestres ou arborícolas, seus bicos e hábitos alimentares, etc. Concluiu que todas derivavam de um ancestral comum que viveu no continente sul-americano. Posteriormente, generalizou esta conclusão, em parte, para todos os seres vivos, isto é, cada grupo de organismos descendia de uma espécie ancestral. A descendência comum e a ramificação descrevem a mesma coisa, contudo, a primeira reflete acontecimentos no passado, enquanto a ramificação, uma visão prospectiva. O terceiro item destacado por Ernest Mayr na teoria de Darwin é o gradualismo. Espécies e táxons superiores surgem por transformação gradual. Disse Darwin, a natureza não dá saltos. Encontrou muita resistência na época, mas ajudou Darwin a explicar a razão da seleção natural ser invisível. Como a seleção natural age somente pela acumulação de sutis variações favoráveis sucessivas, ela não pode produzir modificações grandes ou súbitas. Pode apenas agir por passos muito curtos e lentos. Está na Origem das Espécies, página 471. Vejamos agora a multiplicação de espécies. Como ocorre a especiação? Como Darwin via este fenômeno? Esta teoria explica a origem da enorme diversidade da vida. O questionamento da razão da existência de tantas espécies e de como se originaram
era bem presente pelo menos desde o século XVIII, mas qualquer pensamento sobre a separação de uma espécie em várias espécies filhas, digamos assim, não fora postulado de forma consistente antes de Darwin. Entretanto, Darwin trabalhou essencialmente com a ideia de especiação simpátrica, isto é, especiação sem isolamento geográfico. E a seleção natural? Sem dúvida, a sua teoria mais ousada foi a teoria da seleção natural, ousada e inovadora. Para Darwin e para todo darwinista, a seleção natural é um processo em duas etapas. Primeiro, a produção de variabilidade. Segundo, a discriminação desta variabilidade por seleção ou por eliminação. Hoje sabemos que a produção de variabilidade ocorre ao acaso. São as alterações no pool gênico de uma população, enquanto a seleção propriamente dita é de natureza anticasual. Darwin reconhecia essas 5 teorias, contudo as entendia como um pacote inseparável. Porém, a maioria dos evolucionistas no período imediatamente após 1859, ou seja, após a publicação do Origem das Espécies, rejeitou uma ou várias das teorias de Darwin. Assim, demonstra-se que as 5 teorias não formam um todo indivisível. Vejamos então os 3 princípios fundamentais do darwinismo. Existe uma luta pela sobrevivência entre os indivíduos. Como resultado, apenas os mais aptos sobreviveriam e transmitiriam suas características aos descendentes, seleção natural. Os organismos são produtos de uma história de descendência com modificação lenta e gradual, a partir de ancestrais comuns. Importância do darwinismo: ter sido a base da moderna teoria evolutiva. Como Darwin imaginava que as características podiam ser herdadas? Darwin não havia explicado como se dava a herança das características. Pensou, talvez, numa fusão de elementos paternos e maternos como uma mistura de tintas. Mas como se daria a conservação e o ressurgimento de características, apesar da reprodução sexual? Foi justamente por não conseguir explicar de forma mais adequada a origem da variabilidade e a herança das características que Darwin sofreu muitas críticas. Na época em que Darwin escreveu O Origem das Espécies, a genética ainda não havia nascido. As leis de Mendel foram redescobertas somente no início do século XX. Vejamos agora a teoria sintética. Em meados do século XX, um grupo de naturalistas, dentre eles o famoso geneticista Theodosius Dobzhansky e o paleontólogo George Simpson, reuniram e discutiram conhecimentos da genética, zoologia, botânica e paleontologia, resultando no que ficou conhecida como a teoria sintética da evolução. Nela, o surgimento de novas características nas populações ocorre através de mutações e também recombinações gênicas. A evolução das populações se dá pela alteração da frequência dos genes, através da recombinação, deriva, migração e principalmente da seleção natural. Vejamos agora os processos que ocorrem dentro das populações. Mutação e recombinação gênica, aumento da variabilidade, introdução de novas características. Migração, aumento ou diminuição da variabilidade. Deriva genética, seleciona uma característica aleatoriamente, diminuição da variabilidade. Seleção natural, seleciona os genótipos mais bem adaptados, tende a diminuir a variabilidade. E quem causa essa variabilidade? Mutação. A mutação é a matéria-prima da evolução que ocorre em todos os seres vivos, pois é a fonte de geração da variabilidade genotípica dos organismos. Ela pode ser gênica ou cromossômica. Esta figura mostra 2 tipos de mutações: as mutações gênicas e as mutações cromossômicas. Acima, as gênicas, abaixo, mutações cromossômicas. Vejamos agora a recombinação gênica.
A recombinação ocorre somente em seres de reprodução sexuada. Ela reorganiza os genes já existentes nos cromossomos. Logo, mesmo sendo a mutação a única fonte geradora de um novo alelo, é na recombinação gênica que os alelos da população se combinam em novos arranjos em cada indivíduo, dando origem a vários tipos de gametas que os se unirão na fecundação. Ou seja, a variabilidade genética é aumentada, tanto pela segregação independente dos cromossomos, como pela permutação, crossing over, sem adição de novos genes. Nessa figura, nós vemos que com a ocorrência de crossing over durante a meiose, aumenta a variabilidade genotípica por novas combinações entre os genes e, consequentemente, aumenta o número de tipos diferentes de gametas. Deriva genética. Na deriva genética, ocorrem mudanças ao acaso na frequência dos alelos ou genótipos em uma determinada população por ocasião de eventos aleatórios. Eventos desse tipo podem ocorrer quando uma parte da população funda uma nova no outro local, efeito do fundador, ou quando a população sofre uma redução dramática do seu tamanho, gargalo de garrafa. Quando isso ocorre, a seleção natural tem papel secundário, pois a deriva genética altera as frequências gênicas de uma determinada população sem que haja um favorecimento da preservação de uma característica específica. A deriva genética é uma força evolutiva que modifica aleatoriamente as frequências alélicas de populações ao longo do tempo. É um processo totalmente estocástico, ou seja, é impossível prever a direção da mudança na frequência de um alelo causada pela deriva. Consequências da deriva: perda de variação genética e fixação de alelos em diferentes loci. Os alelos fixados pela deriva podem ser neutros, deletérios ou vantajosos. Nesse slide, vemos o exemplo efeito gargalo de garrafa. Um gargalo populacional ocorre quando o tamanho de uma população é reduzido por pelo menos uma geração. Devido ao fato de a deriva genética agir mais rapidamente para reduzir a variação genética em populações pequenas, por um gargalo é capaz de reduzir muito a variação. Isso é ilustrado pelas garrafas e copos na figura à esquerda. Na garrafa mais à esquerda, a população original apresenta frequências aproximadamente iguais dos alelos azuis e amarelos. No primeiro copo, um evento ao acaso, como um grande incêndio, por exemplo, ocasiona mudança ambiental que reduz acentuadamente o tamanho da população. No segundo copo, temos os indivíduos sobreviventes. Finalmente, na garrafa à direita, temos um aumento grande do alelo azul, enquanto o alelo amarelo quase se extingue. Aqui temos um exemplo do efeito de gargalo de garrafa. Ocorreu na ilha de Guadalupe, no México, conforme está mostrado no mapa à direita. No século XIX, os elefantes marinhos do norte eram caçados para o aproveitamento de sua gordura para fazer óleo. Um elefante marinho macho adulto possui uma camada de gordura suficiente para produzir 25 litros de óleo. Houve uma caça indiscriminada por volta de 1890. Em 1974, havia apenas 20 indivíduos sobreviventes. Atualmente, as populações já ultrapassaram 30 mil indivíduos. Mas seus genes ainda carregam as marcas do gargalo. Ou seja, baixíssima variação genética comparados com uma população de elefantes marinhos do sul que sofreram menos intensamente a caça predatória. Um exemplo do efeito do fundador. Na ilha A está a população original de joaninhas. Em seguida, vemos que um casal foi levado pelo vento. Abaixo, à direita, o casal arrastado pelos ventos estabelece uma nova população na ilha B. Novamente, vemos a ação da deriva genética. A variabilidade gênica da população B é muito menor do que a da população original. Vejamos agora a migração. A chegada ou a saída de indivíduos de uma dada população podem alterar o seu conjunto gênico original.
Os que chegam a uma nova população, ou seja, os imigrantes, trazem novos genes, aumentando a variabilidade. Veja o exemplo na figura à esquerda. Por outro lado, se o fluxo gênico ocorrer entre, por exemplo, duas populações, com o passar do tempo, as diferenças genéticas entre elas tenderá a diminuir. Finalmente, chegamos na seleção natural. A seleção natural decorre das adversidades que a natureza impõe aos seres vivos, tais como a disputa por recursos energéticos, a ação de predadores e de parasitas, a competição, os processos reprodutivos, etc. Desse modo, a seleção natural filtra e favorece aqueles seres que apresentam aptidões para sobreviver e se reproduzir frente a estas restrições mais imediatas. A seleção natural é o principal fator evolutivo que age sobre as populações, de modo a diminuir a variabilidade genética, pois somente alguns genótipos serão selecionados. Em comparação com a deriva genética, a seleção natural é um evento preditivo, já que elimina os seres portadores de variações não adaptativas, ou seja, desfavoráveis. Vejamos agora um exemplo simples da ação da seleção natural. À esquerda, nós temos um gavião e ratinhos coloridos. Uns são cinzas, outros são amarelados. Um grupo de ratos migrou para a região formada por solo escuro. Por ação da deriva genética, alguns são cinzas e outros amarelos. No quadro do meio, nós temos a pressão de predação e vemos que ela é maior sobre os ratos amarelos, afinal, eles são mais vistos pelos gaviões predadores. No quadro da direita, os ratos da cor cinza deixaram mais descendentes que os de cor amarela. Eis a ação da seleção natural. Nesta figura, nós temos uma síntese do modo da atuação dos principais mecanismos evolutivos propostos pela teoria sintética da evolução. Inicialmente, atente para as letras B, D e F. Em B, temos mutação gênica. Em D, a seleção natural. Em F, a recombinação gênica. Em A, é mostrada uma população hipotética com um conjunto gênico homogêneo que sofrerá, em B, mutações gênicas, responsáveis pelo surgimento de novas características. Em C, ocorre o cruzamento entre indivíduos com e sem mutação, por meio de reprodução sexuada. Consequentemente, temos a segregação de genes na descendência, originando alguns indivíduos mutantes. Em D, a seleção natural age sobre a população resultante, de modo a selecionar indivíduos quanto à sua adaptação ao meio. Já em E, indivíduos mal adaptados, isto é, com mutações não adaptativas, morrem sem deixar descendentes férteis ou deixam menos descendentes que serão eliminados nas gerações subsequentes. Em F, indivíduos bem adaptados, ou seja, com mutações adaptativas, cruzam entre si, novamente recombinação gênica, originando indivíduos férteis que perpetuarão as novas características dentro da população. Através de sucessivos ciclos reprodutivos, ocorre a manutenção da variabilidade genética, principalmente por meio de cruzamentos, recombinação gênica, e de seleção natural. Outros fatores, como deriva genética e migrações, podem atuar secundariamente. Resumindo, a teoria sintética da evolução reuniu a essência da teoria de Darwin e os conhecimentos genéticos modernos. Esta teoria explica, primeiro, a origem e a manutenção da variabilidade das características nas populações de cada espécie. Segundo, as diferenças entre as espécies. Definiu as populações de espécies como as unidades evolutivas. Mas, o que são espécies? O que é uma espécie? Conceito biológico de espécie. Segundo Ernst Mayr, espécies são agrupamentos de populações naturais intercruzantes, reprodutivamente isoladas de outros grupos semelhantes. Assim, os membros de uma espécie constituem-se em uma comunidade reprodutiva, uma unidade ecológica, uma unidade genética.
Existem outras propostas de conceito de espécie, como, por exemplo, o conceito de coesão, proposto por Templeton em 1981. Os sistematas utilizam diferentes características para identificar espécies. Alguns utilizam características comportamentais, características genéticas, incluindo aí as espécies crípticas, e as características morfológicas. As espécies de um complexo de espécies crípticas são morfologicamente idênticas, mas geneticamente não formam uma única espécie. Os indivíduos das espécies dentro do complexo somente podem ser separados quando se utiliza dados que não provenham da morfologia, como, por exemplo, dados advindos da análise da sequência de DNA. Uma espécie é constituída por populações, ou seja, agrupamentos de indivíduos que ocorrem em uma mesma área geográfica e em um mesmo intervalo de tempo. Possuem um conjunto gênico em comum, compartilhado por todos os seus membros. Mas como podemos ver isso no registro fóssil? Neste exemplo, vemos dimorfismo sexual em organismos vivos, ou seja, um dimorfismo que é relativamente aparente. Mas, no registro fóssil, a identificação de machos e fêmeas é um grande desafio. Na paleontologia, nós temos diferentes conceitos de espécie. A maior parte dos fósseis é formada por morfoespécies. A morfoespécie expressa o grau de diferenciação morfológica entre os organismos fossilizados. Não são espécies no sentido biológico estrito, mas com base em suas características morfológicas, paleoecológicas, paleobiogeográficas e estratigráficas, elas são alçadas ao status de espécie. Temos também a definição a um nível ecológico, utilizada de maneira indireta, por exemplo, a relação entre forma e função e o habitat. Os fósseis, eles são, portanto, evidências incompletas. Os organismos muitas vezes não se fossilizam nos ambientes de vida, sofreram transporte após a morte. E há muitos fósseis com deformações estas que surgem pelas vicissitudes tafonômicas. Estes são exemplos de problemas para identificar espécies paleontológicas. Como a desagregação das partes de uma planta é o processo natural após a sua morte e transporte até um sítio deposicional, como, por exemplo, a deposição num leito de um rio, seus restos fósseis, em geral, estarão desagregados. Não raro, encontramos apenas as folhas fossilizadas de uma dada planta, como ocorre com Glossopteris communis, abundante nas rochas permianas da bacia do Paraná. Glossopteris communis é uma morfoespécie. Especiação consiste no desenvolvimento de barreiras ao intercâmbio gênico entre as populações. Dois exemplos típicos de barreiras são o isolamento geográfico, com separação, portanto, espacial, que vai levar ao isolamento reprodutivo, e o isolamento ecológico, que tem base genética, constitui-se em si uma barreira de isolamento reprodutivo. No isolamento ecológico, também chamado de isolamento por habitat, os membros de duas espécies semelhantes não se cruzam pelo fato de viverem em hábitats diferentes, embora estejam numa mesma região. Um exemplo clássico são as populações de elefantes africanos, que se dividem em populações que habitam florestas e populações que habitam savanas, e não há cruzamentos entre elas. Os mecanismos de divergência levam a três tipos de especiação: alopátrica, simpátrica e parapátrica. Especiação. Continuando. Em A, temos a especiação alopátrica, também denominada de especiação geográfica. Neste exemplo, a população original é isolada em duas populações pelo surgimento de uma barreira. A variabilidade gênica em cada população não será a mesma. A ausência de fluxo gênico entre as populações fará com que a evolução possa seguir caminhos diferentes em cada uma delas, podendo ocorrer especiação. Em B, ocorre um tipo especial de especiação alopátrica. O isolamento geográfico se dá pela migração de um grupo pequeno de indivíduos de uma população para uma nova região, muitas vezes em busca de novos recursos alimentares. O fluxo gênico é cortado entre a população original e o grupo migrante.
a ação da deriva genética poderá levar à formação de uma nova espécie. Já em C, aparece a especiação simpátrica, ou seja, este modelo não requer isolamento geográfico e nem mesmo distância geográfica em larga escala para reduzir ou impedir o fluxo gênico entre partes da população. Em D, surge a parapatria, ou especiação ambiental. A especiação ocorre em uma área geográfica contínua na qual as espécies divergentes apresentam distribuições adjacentes. Não há nenhuma barreira externa ao fluxo gênico. No entanto, os acasalamentos não são completamente aleatórios. Os indivíduos são mais propensos a cruzar com seus vizinhos geográficos do que com indivíduos que estejam mais distantes dentro da distribuição da população. Nesse slide temos um texto que você pode ler sobre a especiação modelo holopátrico, com um pouco mais de detalhe sobre o efeito do fundador. Nesta figura, à esquerda mostra o fenômeno da vicariância e à direita o efeito do fundador. No fenômeno da vicariância, a barreira física surge dividindo a população original em duas populações menores. No efeito fundador, ocorre dispersão. Uma pequena parte da população original sai da área de distribuição original para outra área e o fluxo gênico é cortado. Muito comum é que essa dispersão se dê em função de busca de recursos alimentares. Tanto na vicariância quanto no efeito fundador, as populações isoladas poderão, por fim, se tornarem uma nova espécie. Vemos aqui um exemplo de especiação simpátrica em desenvolvimento. Há mais ou menos 300 anos, os ancestrais da mosca da maçã depositavam seus ovos somente em espinheiros do gênero Cartelos, uma planta nativa da Europa, do noroeste da África e da Ásia Ocidental. Mas, hoje em dia, aqui nas Américas, essas moscas depositam seus ovos em espinheiros nativos do continente americano e em macieiras domésticas, que foram introduzidas e cultivadas pelos imigrantes. As fêmeas geralmente escolhem os tipos de frutos em que elas cresceram para depositar seus ovos, e os machos tendem a procurar por companheiras nos tipos de frutos onde eles também cresceram. Então, as moscas de espinheiros geralmente acabam acasalando com outras moscas de espinheiros, e as moscas das macieiras geralmente acasalam com moscas que também preferem macieiras. Isso significa que o fluxo gênico entre as camadas da população que acasalam diferentes tipos de árvores é reduzido. Essa mudança de hospedeiro de espinheiro para maçã pode ser o primeiro passo para a especiação simpátrica. Afinal, já sabemos que em menos de 300 anos, algumas diferenças genéticas entre esses dois grupos de moscas evoluíram. Voltamos à especiação parapátrica. Nessa especiação, fatores ecológicos levam duas populações à especiação em áreas contíguas. A diferenciação genética é originada por adaptações nas populações periféricas. As populações apresentam mudanças graduais de uma ou mais características ao longo da área total de sua distribuição, que nós denominamos de clina. A diferenciação genética ocorre por processo de adaptação das populações periféricas aos distintos ambientes contíguos à área de distribuição ancestral. Nessa figura, nós vemos uma clina, uma distribuição em anel. Na figura à esquerda, vemos na base uma espécie cujo nome popular é herring-gull. E à direita, ainda na base dessa mesma figura, nós temos a Leather-Blacked Gull. Acima, nessa figura, vemos diferentes espécies se distribuindo ao longo desse anel. Temos espécies, portanto, que são todas do gênero Larus e que possuem, é claro, nomes populares, que são os nomes que estão na figura. Elas se distribuem, então, nesse anel em torno do Ártico e do norte da Europa. Apenas a gaivota de asas pretas, Larus argentatus,
e a gaivota de asas prateadas, Larus fuscus, que estão na figura à direita, não se hibridizam. Todas as demais se hibridizam. Essas duas espécies, a de asas pretas e a de asas prateadas, estão na base do anel, onde ele não se fecha, e ali aparecem com seus nomes populares em inglês, que eu já li e vou reler. À esquerda, Herring Gull, e à direita, Leather Black-backed Gull. Na verdade, essas duas gaivotas são suficientemente diferentes para normalmente não conseguirem cruzar. Um pouquinho mais sobre essa questão de espécies em anel. Primeiro, o anel inteiro é uma espécie única? Esta é uma dúvida. Segundo, ou se deve classificar cada população como uma espécie distinta, apesar de cada uma poder cruzar com seus vizinhos mais próximos? As espécies em anel ilustram que o conceito de espécie não é tão definitivo como já pensado outrora. Nesse slide você encontra um resumo sobre a especiação parapátrica. Padrões de especiação. Nós temos a especiação filética ou gradual, modificação lenta e gradual das espécies ao longo do tempo. Seria um tipo de especiação anagenética? Essa especiação, entre aspas, originaria o que a gente chama de cronoespécies na paleontologia, que na verdade não implica em especiação biológica propriamente dita. Temos também a especiação aditiva. Gera ramificações nas linhagens ao longo de sua história evolutiva, através do processo que nós consideramos o mais coerente com o processo de especiação, que é o fenômeno da cladogênese, o fenômeno da ramificação, implica em especiação biológica. Vejamos essa figura. As figuras A e B referem-se à anagênese. Nas coordenadas temos o tempo e a morfologia. Na anagênese, os descendentes de uma população original se modificam progressivamente ao longo do tempo. Quando as mudanças chegam a um ponto onde as diferenças entre a população original e os descendentes passam a gerar dúvida se ambas ainda podem ser consideradas a mesma espécie, pode ser definido um limite, como vemos na figura B. Nesse caso, temos o que nós paleontólogos denominamos de cronoespécies. São diferentes estágios da mesma linhagem evolutiva que existiram em diferentes momentos. Em C, temos a cladogênese, que corresponde a um processo que gera ramificações nas linhagens de organismos ao longo de sua história evolutiva e obrigatoriamente implica em especiação biológica. As novas espécies se formam por irradiação adaptativa, isso é, a partir de grupos que se isolam da população original e se adaptam a diferentes regiões. Depois de longo tempo de isolamento, as populações originam novas espécies. Evolução paralela. O paralelismo pode ocorrer quando grupos aparentados apresentam uma evolução semelhante, mesmo estando isolados por muito tempo. O airo, acima, é uma ave marinha ciconiforme, atualmente alocada na família Laridae, que vive em regiões frias e mesmo polares do hemisfério norte. Abaixo, temos o pinguim de Magalhães, que é uma ave característica de águas temperadas a frias do sul da América do Sul e pertence à família Sphenicidae. Eles possuem hábitats bastante longínquos uns dos outros, porém similares, e com isso eles desenvolveram morfologias e hábitos de vida e ocupam um nicho ecológico bastante similar. Nessa figura temos a evolução convergente. Esse fenômeno ocorre quando um caráter semelhante evolui independentemente em táxons que não possuem um ancestral comum. Aves e morcegos têm asas que são membros peitorais ou escapulares modificados. Entretanto, as asas não foram herdadas de um ancestral comum. As linhagens evolutivas de aves e morcegos divergiram há muito tempo e as asas evoluíram independentemente nos dois grupos. Na figura, temos o exemplo de 3 animais marinhos, tubarão, ictiosauro e golfinho,
que possuem grande similaridade morfológica, porém não um ancestral comum. Suas estruturas são análogas e não homólogas, ou seja, a semelhança entre elas é apenas adaptativa, pois não possuem a mesma origem ontogenética e filogenética. Abaixo, na mesma figura, temos o exemplo de moluscos bivalves rudistas da era mesozoica que apresentam similaridade morfológica com corais. À esquerda, desenho diagramático. Ao centro, desenho mostrando em 1 a válvula cilíndrica e em 2 a válvula em forma de tampa. À direita, 3 válvulas cilíndricas cimentadas umas nas outras. A escala está em centímetros. Microevolução versus macroevolução. A macroevolução inclui as maiores tendências e transformações na evolução, como a origem dos mamíferos e a irradiação das plantas com flores. Padrões macroevolutivos são o que geralmente vemos quando olhamos para a história da vida na escala geológica, ou seja, olhamos para o registro fóssil. De acordo com a teoria sintética da evolução, os processos microevolutivos também são os responsáveis pela macroevolução. Por exemplo, um processo como a mutação parece ocorrer em escala muito pequena para influenciar um processo tão surpreendente como a irradiação de coleópteros, os besouros, ou um processo tão grande como a diferença entre um peixe e uma onça, mas não é. A vida na Terra tem acumulado mutações e transmitindo-as sempre sujeitas ao filtro da seleção natural, por pelo menos 3,8 bilhões de anos, tempo mais do que suficiente para o processo evolutivo produzir sua grandiosa história. Contudo, dois paleontólogos, Niels Eldredge e Stephen Gould, entenderam que as descontinuidades no registro fóssil têm um significado evolutivo, ou seja, elas não são um problema, mas sim a consequência do processo macroevolutivo. Estudando trilobitas e gastrópodes, esses dois paleontólogos propuseram um modelo macroevolutivo alternativo ao defendido pela teoria sintética, o qual denominaram de equilíbrio pontuado da evolução. Nesse modelo, nós temos longas fases de estase evolutiva pontuadas por rápidos e episódicos eventos de especiação. Seria explicado especialmente pelo modelo de efeito do fundador, um tipo de especiação alopátrica. Assim, as novas espécies fósseis não se originam no mesmo local onde viveram seus ancestrais. Os hiatos morfológicos seriam o resultado lógico do processo e não falhas no registro. No equilíbrio pontuado, a especiação se dá pelo isolamento geográfico, seja pelo surgimento de uma barreira, como vemos na figura A, seja pelo efeito fundador, representado na figura B. As espécies permaneceriam em um relativamente longo período, onde a evolução se daria somente por anagênese, ou seja, mudanças de frequências gênicas dentro das populações, mas sem especiação. Estes períodos foram denominados de estase. Já a especiação, a cladogênese, ocorreria nas pequenas populações periféricas isoladas em um período de tempo geologicamente bastante curto. Analise detidamente esta figura. Nela vemos a razão das denominadas falhas no registro fóssil, ou seja, falta dos assim chamados elos perdidos. Espécies descendentes a partir de pequenas populações isoladas, denominadas isolados periféricos, devem aparecer rapidamente na coluna estratigráfica, não mostrando intergradações com a espécie ancestral. Assim, em qualquer seção local contendo a espécie ancestral, o registro fóssil para a origem da espécie descendente deve constituir-se em uma quebra morfológica acentuada entre as duas formas, o que ocorre no que eles chamam, Eldredge e Gould, de pontuação. Nessa figura, nós temos conchas de foraminíferos, que são pequenos protozoários marinhos. Durante a estase, ocorrem pequenas mudanças morfológicas não direcionais, decorrentes dos processos microevolutivos, sem desviar-se da média das características das populações. Estes momentos de pouca mudança são seguidos por fases de rápida especiação, geologicamente falando, o que compreende cerca de 1% ou menos
do período de estase, do tempo total de existência da espécie. Mais um exemplo. Em A acima à esquerda está representada a evolução gradual de um animal hipotético com todas as suas séries de transformações ao longo do tempo. Já em A1, acima no centro, o registro fóssil que se esperaria encontrar de acordo com a evolução gradual, conforme a documentação de todas as formas transicionais. Abaixo, de A1, ou seja, em A2, está representado o padrão frequentemente encontrado pelos paleontólogos, ou seja, sem as formas intermediárias de transformação. Bem à direita, em C, temos a justificativa encontrada pelos gradualistas de que as séries transicionais não são encontradas devido às falhas do registro fóssil. Por outro lado, em B, à esquerda embaixo, temos uma interpretação alternativa. A hipótese de evolução pontual, defendida pelos adeptos do equilíbrio pontuado, em que não existem formas intermediárias no registro fóssil. Em B1, no centro embaixo, é apresentada a mesma situação ilustrada em A2. Porém, em B1, o registro fóssil mostra que há saltos na evolução, não se recorrendo ao argumento de falha no registro fóssil representado em C. A especiação se deu em isolado periférico, e esses isolados periféricos não deixam fósseis. Veremos aqui um exemplo com uma espécie de trilobita. Os trilobitas foram invertebrados marinhos que viveram na era paleozoica e possuíam olhos compostos. Phacops rana. Formas com 18 fileiras nos olhos deram origem a formas com 17 e posteriormente com 15 em locais diferentes na costa leste dos Estados Unidos. Novas formas se originaram em locais diferentes e repovoaram outras áreas durante períodos de transgressão. Na coluna sedimentar de um único local, a modificação de 18 para 17 para 15 fileiras parece abrupta, mas na realidade ocorreu em local distinto. E, finalmente, chegamos a esta pergunta: a evolução pode ser direcional? Vamos exemplificar com a questão da evolução dos equídeos. Os primeiros tipos de cavalos foram chamados de Iracotério, está na base da figura azul. Era um pequeno herbívoro que viveu na América do Norte há cerca de 60 milhões de anos e depois se espalhou pela Europa e Ásia. Os restos fósseis do Iracotherium realmente mostram como eles diferem dos cavalos modernos de hoje. Era muito menor do que um cavalo moderno, tinha dedos bem desenvolvidos, 4 dedos nas patas dianteiras e 3 dedos nas patas traseiras, e apresentava dentes molares baixos e com poucas circunvoluções. Estas e outras características mostram que Iracotherium viveu num ambiente pantanoso e arborizado. Alimentava-se de vegetação macia e frutas, para as quais seus dentes não trituradores seriam perfeitamente adaptados. Isso é bem diferente do cavalo moderno, chamado Equus. Veja o topo da figura azul. Este é um animal grande que possui molares trituradores e, em vez de dedos, cada pata possui um grande casco. São adaptados às regiões de planícies e se alimentam de gramíneas. O primeiro Equus apareceu cerca de 1 milhão de anos atrás. Em uma análise superficial, parece que a evolução do Equus ocorreu de forma direcional, iniciando com um cavalo muito pequeno, sem casco e com dentes de coroa baixa, um animal que vivia em florestas úmidas, e chegando até um cavalo grande, com casco e com dentes trituradores próprios para comer gramíneas, que possuem sílica na parede celular. Um animal que vive em pradarias. Mas não foi isso que aconteceu. Continuando com a evolução dos cavalos. O que ocorreu foi uma árvore evolucionária muito mais complexa do que parece. A evolução não foi direcional. Na parte mais baixa da figura, em cinza, vemos de forma simplificada que os ancestrais do cavalo moderno, os ancestrais de Equus, viveram em florestas. Uma mudança climática que ocorreu em torno de 18 milhões de anos atrás, as florestas foram substituídas pelas pradarias de gramíneas. Diversos grupos de equídeos se diversificaram, e nem todos eram grandes e com os cascos nos pés.
Por exemplo, os do gênero Nannippus, vocês podem ver na parte de cima, mais ou menos central, eram muito pequenos e possuíam vários dedos nas patas, porém tinham dentes típicos para triturar gramíneas. Dizer que todos os equídeos sofreram uma tendência de aumento de tamanho e de patas com cascos próprias para galopar em pradarias, portanto, é falso. As denominadas tendências evolutivas existem, mas elas não são unidirecionais. A árvore evolucionária dos cavalos é, inclusive, bem mais complexa do que as figuras que temos mostrado aqui. Estas são simplificações de um grande labirinto de eventos muito ramificados. Uma evolução direcional para os equídeos seria admitir que a anagênese estaria gerando novas espécies, mas isso não ocorreu. A evolução deste grupo se deu por uma série de eventos elaborados e complexos que foram se ramificando, ou seja, por episódios de diferenciação denominados de cladogênese. Finalmente, vemos na figura que, apesar da história evolucionária dos equídeos estar quase toda na América do Norte, os cavalos se extinguiram nesse continente, sendo que no tempo presente eles eram encontrados na natureza somente no Velho Mundo. Foram os europeus que trouxeram os cavalos em suas caravelas quando invadiram as Américas. Bem, chegamos ao fim dessa aula. É importante que vocês completem esse tema lendo o capítulo do Tiago Ragusti, Evolução sob a Perspectiva do Registro Fóssil, no livro online Paleontologia na Sala de Aula. Até a próxima!